Bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente vai dar uma mergulhada nos retoques finais da criação de personagem de um jogo que é um verdadeiro clássico, Lobisomem, o Apocalipse, quinta edição. Nossa missão aqui é entender como a ficha de um personagem ganha vida, sabe? E se transforma numa lenda. Vamos explorar os conceitos de renome, dons, pilares e, claro, como o personagem evolui. Exato. É o momento em que a matemática da ficha, os números puros, dão lugar à alma do personagem. A gente sai um pouco dos atributos e habilidades para definir o lugar desse garou na sociedade, as conexões dele e a reputação. É aqui que a história começa de verdade. Ok, vamos lá então. O ponto de partida de qualquer lenda é a reputação. No jogo, isso é o renome. E a primeira coisa que o material deixa muito claro é para a gente tirar da cabeça aquela ideia de que renome é sobre ser bom ou mal, né? Não é nada disso. Absolutamente nada a ver. Renome é tipo uma moeda social. É a medida do respeito que os outros lobisomens e até os espíritos têm por você. É a sua fama quantificada. Um garou com muito renome e glória pode ser um herói de guerra brutal, sabe? Mas super respeitado. Enquanto o outro com renome e honra pode ser um diplomata íntegro, mas que também é temido. O sistema não julga a moral, ele mede o impacto. E pelo que eu vi, essa abordagem é uma mudança bem grande em relação às edições mais antigas. Elas eram bem mais quadradas, assim. Antes era quase uma lista de faça X, ganhe Y pontos, não era? Precisamente. O sistema antigo era muito prescritivo. Agora ele é fluido, ele é contextual. A mesma ação pode render tipos diferentes de renome, e tudo depende de como ela foi executada. Essa flexibilidade é, para mim, o coração da nova edição. Como naquele exemplo dos inimigos, os malditos. Aquilo resume bem a filosofia do jogo, eu achei. É perfeito. Se você enfrenta um ninho de malditos partindo para cima com garras e fúria... Ação direta. Isso. Ação direta, força bruta. Isso é glória pura. É a demonstração de coragem, de poder. Agora, se em vez disso, você negocia com espíritos locais, forge uma aliança e convence eles a expulsar os invasores, aí você demonstrou respeito, integridade. Isso rende honra. E tem a terceira via, que é a mais sutil. Exato. Se você usa de astúcia, manipula as coisas para a polícia mortal resolver o problema sem nenhum garou se expor, isso é sabedoria. É a prova de que você pensa a longo prazo. Então, uma situação, 3 abordagens, 3 tipos de lenda sendo construída. Isso é fascinante, porque coloca o foco todo na interpretação do jogador. Mas essa fluidez não pode gerar discussão na mesa, tipo sobre qual renome a ação merece? Pode, e por isso que a comunicação é fundamental. Mas essa discussão, na verdade, é positiva. Ela força o grupo a pensar sobre os valores da sociedade garou. O que é mais honrado aqui? O que é mais sábio? O jogo quer que essas perguntas sejam feitas. E na prática, para começar, todo personagem já parte com 3 pontos de renome, 2 no tipo da tribo dele e 1 de livre escolha. Já começa a definir uma personalidade. Vamos detalhar esses tipos. A fonte fala dos credos, que são como declarações de intenção. O da glória é sobre ser valoroso, confiável, generoso. Não é só sobre violência. Não mesmo. Generosidade é um pilar da glória. Um líder que compartilha a caça ganha tanta glória quanto um que derrota o inimigo. É sobre ser uma força para a comunidade. Já o credo da honra, com serei respeitoso, leal, justo, foca na integridade. É o renome do diplomata, do juiz, aquele cuja palavra é lei. É a estrutura da sociedade garou. E por fim, o da sabedoria. Aprenderei, ponderarei, serei prudente. Fica bem claro que a força bruta não é a única solução, né? O que me leva a uma questão. Um personagem pode ser um guerreiro e mesmo assim ter um renome alto em sabedoria? Sem dúvida. Pensa num general experiente. Ele tem glória pelas vitórias, claro, mas a sabedoria dele vem de saber quando não lutar, de escolher as batalhas certas, de sacrificar uma peça para vencer o jogo. A beleza do sistema é que eles não são excludentes. E a soma de todos eles, o renome total, define sua posição na hierarquia, seu status.
Certo. Renome é a reputação. Mas como ele justifica essa reputação? É aí que entram os poderes, os dons e rituais, certo? Exatamente. E os dons são mais que magias. Eles são manifestações do poder espiritual. E a forma como eles são distribuídos na criação já conta uma história. Todo personagem começa com 3 dons, e cada um vem de uma fonte diferente, definindo quem ele é em 3 camadas. E quais são essas camadas? A primeira é a dádiva inata, um dom básico que todo garoto tem, é a herança dele. A segunda vem do augúrio, a função dele na sociedade. Um Ahron, o guerreiro, vai ter um dom de combate. Define o trabalho dele. E a terceira vem da tribo. Um filho de Gaia vai ter um dom de cura. Um roedor de ossos, um de sobrevivência urbana. Isso define a cultura, a família ideológica dele. Então, desde o começo, suas escolhas de augúrio e tribo já te dão ferramentas que reforçam aquele conceito. Um guerreiro não recebe um poder de cura, ele recebe um poder para lutar melhor. Isso molda como um jogador vai abordar os problemas. Exato. E, além dos dons, ele começa com o ritual. Rituais são mais complexos, precisam de tempo, preparação. Ter um ritual desde o começo significa que seu personagem já tem um conhecimento valioso, talvez ensinado por um mentor. Ele não é uma tela em branco. Ter todos esses poderes, essa fúria, deve ser algo que isola muito o personagem do mundo anormal. Imagino que é por isso que o conceito de pilares é tão importante. É o coração do drama do jogo. Os pilares são as conexões humanas ou lupinas que ancoram o lobisomem. São as pessoas que lembram ele do porquê ele luta. Um irmão, uma antiga paixão, e o jogo dá um peso mecânico para isso, o que é uma sacada genial. É isso que eu ia perguntar. Em outros jogos, isso seria só um detalhe no background. Qual o impacto real de um pilar no jogo? O impacto é direto. Interagir positivamente com um pilar pode ajudar o personagem a recuperar força de vontade, que é o combustível para resistir à fúria, para fazer coisas incríveis. E negligenciar ou colocar um pilar em perigo, as consequências podem ser desastrosas, tanto na mecânica quanto na narrativa. Eles não são só enfeite na ficha. O que cria um dilema constante, né? Quanto mais você se envolve na guerra, mais você se afasta dos seus pilares e mais perigo você atrai para eles. E é aí que nascem as melhores histórias. Eu já vi em jogo um pilar, a irmã humana de um personagem ser ameaçada. Aquele arco narrativo gerou mais tensão e drama do que qualquer monstro. A mecânica força o jogador a tomar decisões difíceis. Proteger minha matilha ou minha irmã? É brilhante na prática. RPG, né? As fontes não falam disso diretamente, mas existe um padrão claro. Quem se dedica a esse hobby costuma desenvolver uma criatividade, uma capacidade de resolver problemas muito acima da média. Sem falar no envolvimento com leitura. Totalmente. É um perfil de raciocínio rápido, de dedicação para entender regras e cenários, e essa disciplina, essa capacidade de absorver e aplicar conhecimento, é a mesma necessária para grandes desafios na vida real, como provas e concursos importantes. Sem dúvida. Para quem é estudante, essa mentalidade de preparação é tudo, inclusive para vestibular, concurso público, concurso militar, OAB, residência médica. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entre agora em medcobe.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. E essa ideia de preparação, de ter uma base sólida para poder agir, me faz pensar de novo nos pilares. Eles são a base humana do personagem, né? A fonte dá alguma recomendação sobre como criar eles para maximizar esse drama todo? Sim, e é uma dica de ouro. O ideal é que a maioria dos pilares seja de pessoas comuns, mortais, que não sabem nada sobre o mundo sobrenatural. Isso aumenta a tensão exponencialmente. Quando o perigo vaza para a vida deles, o desespero do personagem é muito mais palpável, sabe? A sugestão é que, mesmo para um garoto de origem lupina, que nasceu entre lobos, ele tenha no máximo um pilar lupino, para manter o foco nesse conflito entre o mundo humano e o selvagem. Certo. O personagem está pronto. Ele tem uma reputação inicial, poderes que definem a identidade dele e algo precioso a perder. Como tudo isso evolui?
como a lenda cresce. O sistema de evolução dos pontos de experiência também foi simplificado, mas com um foco narrativo bem forte. O grupo pode escolher entre um modo normal, ganhando de 2 a 4 pontos por sessão, ou um acelerado, com 6 a 8 pontos, para campanhas mais curtas. Mas não é só acumular pontos e upar a ficha, imagino. De jeito nenhum. E essa é a parte mais importante. Todo gasto de experiência precisa ter uma justificativa na história. Você não pode simplesmente decidir que seu personagem ficou mais forte. Ele precisa ter treinado, passado por uma experiência transformadora. Então tem que ter uma lógica narrativa. Exatamente. Se quer aumentar uma perícia de luta, tem que descrever como ele está treinando. Se quer aprender um novo dom, precisa encontrar um espírito ou outro garou que possa ensinar. Isso evita aquela sensação de videogame, né, em que o personagem magicamente fica melhor só porque derrotou inimigos. E o renome, como ele entra nessa evolução? Aqui tem outra mudança fundamental. O renome agora também é comprado com pontos de experiência, mas não de qualquer jeito. Primeiro, o personagem precisa realizar um feito digno. Depois, esse feito precisa ser contado e validado socialmente, geralmente numa Assembleia Garou. Só depois desse reconhecimento público é que o jogador pode gastar experiência para oficializar aquele aumento de renome. Então não basta o feito, ele precisa ser reconhecido. Isso cria uma camada de jogo político, não? Você pode ter um rival tentando diminuir suas conquistas ou precisar de um aliado para cantar suas glórias na Assembleia. E se essa análise está ajudando a conectar os pontos, considere deixar uma curtida e se inscrever para não perder nossas próximas discussões. Exatamente. A reputação não é algo que você ganha sozinho, no vácuo. Ela é concedida pela sua sociedade. Essa mecânica transforma a obtenção de renome num minijogo social e político, o que é muito mais interessante que o sistema antigo de acumular pontos temporários. Falando em navegar na sociedade, isso me leva à última ferramenta que a fonte menciona e que eu achei uma ideia brilhante: o mapa de relacionamentos. Ah, sim. É uma ferramenta visual fantástica. Pode ser um quadro branco, num cartaz, num software. A ideia é criar um espaço onde o grupo mapeia visualmente todas as conexões importantes da crônica. E o que entra nesse mapa? Só aliados e inimigos? Os próprios personagens dos jogadores e o que eles pensam uns dos outros, seus pilares. Aliados, contatos, rivais, inimigos declarados. Locais importantes como o território da matilha ou o escritório de um CEO corrupto. Até mistérios que a matilha está investigando. É a teia social e política da campanha, visível para todos. É fascinante porque parece transformar a complexidade social do jogo num recurso tangível, né? Como isso muda a dinâmica na mesa? Não corre o risco de ficar complicado demais de gerenciar? Pelo contrário, ajuda a manter a complexidade gerenciável. A chave é que ele não começa pronto. Ele é um documento vivo. A cada sessão, ele é atualizado. Um personagem que era um contato pode virar um rival e a linha que os conecta no mapa muda de cor. Um novo mistério surge. Ele serve como uma memória coletiva do grupo, garantindo que detalhes importantes não se percam com o tempo. E para os jogadores, visualizar essas conexões pode gerar novas ideias, sabe? Então, o que tudo isso significa no final? Juntando todas essas peças, o renome contextual, os dons que definem uma identidade, os pilares que criam o drama pessoal e um mapa que visualiza a teia social. Parece que essa edição do jogo está fazendo uma declaração bem clara sobre o que é ser um lobisomem. A grande conclusão é essa. A quinta edição eleva os aspectos sociais e pessoais ao mesmo nível de importância do combate, se não mais. Renome, pilares e o mapa não são sistemas secundários. Eles são o motor central da experiência. São projetados para criar histórias sobre o custo de ser um herói, sobre a dificuldade de manter sua humanidade quando se é um monstro. Isso nos deixa com uma reflexão final, então. Em um jogo sobre monstros furiosos lutando para salvar o mundo de um apocalipse, talvez as batalhas mais difíceis e mais significativas não sejam contra os inimigos lá fora, mas sim as travadas internamente para proteger as poucas e frágeis conexões que ainda os lembram do porquê vale a pena lutar.